Cartas do Destino Mitos de Hanar, tá chegando, pessoal, tá chegando. Semana passada eu comecei a me questionar como é que eu vou fazer esse jogo sem preço, né? Da melhor forma de fazer, a melhor forma de chegar em vocês e vocês poderem imprimir ele, né? Então eu comecei com várias dúvidas, né? Me questionando aqui, porque essa coisa do print and play não é tão fácil quanto parece, né? Aí eu fui pedir ajuda pro Joque, pessoal, do Joquinhos Hard, o patrono aí do Print and Play no Brasil, uma das figuras mais importantes do Print and Play no Brasil, com certeza. E cara, ele foi muito atencioso, ele tá acompanhando o projeto, tá vendo o perrengue aí, e ele se solidarizou para ajudar, então, foi super atencioso, respondeu minhas perguntas, eu despejei um monte de dúvida que eu tinha dele, né? E ele gravou um vídeo, cara, olha isso, explicando para mim o que ele achava das coisas. E aí eu pedi autorização para ele para passar esse vídeo para vocês. Ele topou. Então a gente vai assistir hoje o vídeo do Joque dando sugestões, cara, de como melhorar a parte do print and play mesmo, né, do print ali para deixar, enfim, mais fácil para as pessoas poderem jogar, enfim. Então vamos assistir e, por favor, comentários, sugestões. Vamos para esse lado, vamos para aquele lado, Rafael. Que aí eu quero fazer um negócio que todo mundo possa imprimir, né? Todo mundo que queira possa. Então se você tem sugestões aí, dicas, poxa, deixa nos comentários aí pra ficar da melhor forma possível pra todo mundo imprimir, né? Vamos assistir o Joque, do Joquinhos Hard. Tudo bom, Rafa? Esse vídeo é um vídeo exclusivo aí só pra você, só pra mim falar minhas ideias. Eu quero começar a falar primeiro sobre o problema das cartas. Como tu falou, tu tem medo que o pessoal não imprima o jogo porque é muita carta, né? Realmente é muita carta. Mas eu entendo o esquema da aleatoriedade, enfim, é bacana, tá perfeito. Bom, qual vai ser o grande problema, né, das cartas do pessoal? Bom, primeiro é a forma que vai imprimir e a quantidade que vai imprimir. E também o tamanho, né, que vai imprimir. É óbvio que o primeiro problema deles é como vai encaixar a parte da frente com a parte de trás. Muita gente acha que isso é uma coisa muito fácil, né? Quem não conhece como imprimir coisas de print and play acha que é só mandar imprimir e vai sair perfeito na mesma folha. Mas a gente sabe que não é bem assim, né? Não encaixa tão fácil. Então o que vai acontecer? A gente vai acabar gastando duas folhas para imprimir, né? Frente e verso. Quando a gente imprime frente e verso, vai ter dois problemas de novo. Como é que a gente vai colar esse frente e verso? O pessoal resolve isso colocando dentro de sleeves, né, dentro do saquinho. Não precisa colar nem nada. Corta frente e verso, junta e encaixa ali dentro do saquinho. Perfeito. Então o que vai precisar? Que tuas cartas sejam do mesmo tamanho das sleeves que existe. Né? Então aí já vai ter um outro porém. O pessoal vai ter que gastar comprando sleeves, além de ter que mandar imprimir, etc. Vai ter que pensar nas sleeves. O que eu costumo ver no mundo dos print and plays? Bom, quem entra para esse mundo dos print and plays é porque geralmente o pessoal diz, os jogos que são comercializados aí para vender são muito caros. Então geralmente quem entra nesse mundo é porque não tem muita grana para comprar, né, os jogos industrializados. É claro que as pessoas ficam maravilhadas, nossa, eu vou conseguir imprimir aquele jogo que eu tô vendo na loja. Mas aí não é bem assim porque sai caro para imprimir. Às vezes tem muitas folhas, tem jogos que tem muitas cartas, tem jogos que tem tabuleiros, tem um monte de componentes. Então acaba gastando, né? Mas é claro que no meio dos jogos de print and play vai ter jogos que são bem mais simples. Vai ter menos componentes, menos quantidade de coisas, coisas menores, ou coisas que a gente pode substituir, né? Às vezes, em vez de utilizar um marcador, a gente vai usar um cubinho, né? Então a gente acaba substituindo para baratear isso. É raro a gente ver o pessoal compartilhando os jogos, então é meio difícil a gente saber o que realmente eles estão imprimindo e jogando. Eu vou dar um exemplo. Tem um jogo que é muito bom, que é bem nesse estilo de jogo industrializado, famoso, que a gente vê em lojas. E ele vai ter, sei lá, 200 e tantas cartas, que é o jogo Wiz War. A mecânica, a forma que se joga ele é muito similar também com esses jogos que já tem nas lojas aí para vender. Então a gente pensa, o pessoal vai gostar porque é bem o que o pessoal vê nas lojas. Eles vão querer imprimir para jogar, montar e etc. Mas é um jogo que eu não vejo ninguém falando dele. Então não posso dizer, será que o pessoal não tá gostando porque tem muita carta naquele jogo? Ou, sei lá, ou não tá postando porque, enfim, as pessoas têm vergonha, sei lá, não sei como explicar isso. Mas, ao meu entender, é porque o pessoal vai acabar gastando muito, ou tem muita coisa para montar, para jogar ele. Uma outra coisa que eu vejo também é que o principal pessoal que está sempre empolgado, que começa a mostrar, imprimir, olha aqui, eu tô jogando, olha só que eu montei, etc. Geralmente é um pessoal que é bem pobrezinho, porque é justamente isso, ele entrou nesse hobby
Porque, de novo, ele não tem grana para comprar aquele jogo lá, mas ele consegue imprimir um joguinho aqui para jogar com a família dele, etc. E o que eu vejo também com isso? Que depois de um tempo, eles começam a reduzir a quantidade de coisas que eles começam a imprimir. Eu vejo um cara lá super empolgado imprimindo, sei lá, um Hero Quest, que vai ter um tabuleiro grande, etc, um monte de componentes. Depois ele começa a partir para uns jogos mais simplesinhos, jogos com cartas, né? Um Dungeon Crawler que vai utilizar poucas cartinhas. Isso se dá ao fato também, sabe por quê? Porque o pessoal não tem mesa grande. Acontece, já vi muita gente falar comigo, pô, esse jogo é legal, mas ele é muito grande, eu nem tenho mesa aqui em casa. Tem gente que não tem mesa em casa. Ou se tem, é uma coisa muito pequenininha. Eu mesmo aqui, ó, eu tô na frente do meu computador aqui, eu tenho essa mesinha. Quando eu vejo que o jogo é muito grande, e aí eu vou precisar de uma mesa grande para jogar, eu já fico meio assim, pô, vou ter que botar na mesa ali, aquela minha mesa que eu tenho ali é muito pequena, eu não sei se eu vou querer montar. Agora, quando o jogo é pequenininho, nossa, eu monto aqui, eu já jogo, eu já tô vendo um vídeo aqui, na minha mesinha mesmo aqui pequenininho, eu já penso, dá pra dar uma jogadinha aqui, dar uma olhadinha rapidinho como é que o joguinho funciona. Então, às vezes, jogos reduzidos ou com poucas coisas chamam mais a atenção do pessoal. Eu sei que, obviamente, jogos com componentes grandes, com tiles, com mapas, um monte de coisa, vai chamar mais a atenção do pessoal, porque, como eu falei, isso tem mais a ver com jogos que estão sendo industrializados, né? Já vem prontos. Mas enfim, isso é só algumas coisas que eu tenho visto e algumas ideias que eu tenho. Não quer dizer que seja obrigado você começar a fazer isso no seu jogo, começar a reduzir ele. Vamos então falar sobre o tamanho das cartas. Eu vi, de novo, vai depender da quantidade, né? De como você tem que montar. Vai depender dos sleeves, se existe sleeves para isso. E aí se o pessoal é obrigado a comprar sleeves, enfim, tem todas essas questões. O que eu costumo fazer? Bom, eu tenho uma folha aqui, ó, das cartas do Hero Quest que eu fiz. Como tu pode ver, ó, vai ter apenas 4 cartas em uma folha. É óbvio que tu falou, dependendo da posição que a gente coloca as cartas, se for em pé, se for deitada, vai caber mais ou menos. O que acontece? Por que eu só tenho 4 cartas aqui? Porque eu fiz a frente e o verso da carta na mesma folha. Isso é raro da gente ver nos outros arquivos aí do pessoal, porque, claro, ele vai botar a frente de todas as cartas numa folha, e uma outra folha vai ser a parte de trás. Então ele vai ter que fazer aquele esquema. Ou ele tenta imprimir frente e verso na mesma folha, que vai ser bem difícil de acontecer, ou ele vai ter que imprimir 2 folhas, né, a frente e a atrás, colar, recortar ou tentar botar em sleeves. Quando a gente faz assim, o que acontece? Eu consigo virar a folha, a folha assim, ó, tá? E aí fica frente e verso na mesma folha. Ó, eu consigo fazer assim, e aí fica mais fácil de eu encaixar, recortar, né, colar e recortar. Isso aqui é o jeito mais fácil que eu encontrei para mim juntar as cartas, tá? Mas obviamente, dependendo da quantidade do jogo e a quantidade das cartas, vai ter muito mais folhas, né? Mas ao mesmo tempo, eu acho que também vai ter poucas folhas, porque não vai ter uma folha extra só para a parte de trás. Tá? Então, sei lá, tem que fazer um cálculo aí para ver quantas dá aqui, quantas tem no teu jogo, quantas folhas daria se fosse separado. Enfim, é um cálculo que tem que fazer aí, não sei se vale mais a pena para te fazer assim ou fazer separado. Ó, o tamanho dessas cartas aqui é 6 por 83, mas isso também é um pouco relativo, porque na hora que a gente manda imprimir tem aquela opção, ajustar a imagem, e aí ele dá uma reduzidinha às vezes para encaixar a imagem, né, dentro da folha. Isso aqui eu também gosto de fazer de outra forma. Aqui, ó, vou te mostrar um esquema. Isso aqui eu consigo imprimir assim, olha. O que é isso aqui? Ó, e é duas vezes isso em uma folha. Ó. As cartas vão ficar menores, mas vai caber muito mais em uma folha só. É claro que, dependendo da tua arte e das coisas que tem escritas dentro das cartas, esse tamanho aqui é bacana, porque como no teu jogo é só texto, não tem uma arte, e as letras são grandes, dá pra ver bem que a letra é grande, então se tu reduzir a carta para esse tamanho, não vai ter problema, porque ainda vai ser possível continuar lendo o que está escrito, não vai reduzir a um ponto de, o que é tá escrito nessa cartinha que eu não consigo ver, né? Ou a arte vai ficar uma porcaria porque vai estar muito reduzido, porque nas cartas do teu jogo não tem arte, né? Ao menos que tu queira botar depois, enfim, não sei como é que tu vai fazer depois. Mas olha só o que acontece. Eu vou ter as cartas
frente e verso, em vez de ser duas, eu tenho uma folha só. Eu vou gastar apenas uma folha para imprimir tudo isso aqui de carta. Vai ficar pequeno? Sim, vai ficar pequeno, mas vai salvar um monte de folha, né? Mas aí vai entrar aquele problema de novo. Como é que o pessoal vai fazer sleeves disso aqui? Não existe sleeve desse tamanho. Mas aí, de novo, vai entrar aquela questão. O pessoal, às vezes, não quer gastar com sleeve. O pessoal não tem grana para comprar. Tá comprando 200 pacotes de sleeves para botar nas cartas. Quando vê, também não tem grana para imprimir 50 folhas, né, de frente e verso. Enfim, esse assunto vai ser sempre polêmico, tá? Então a dica é essa. Tu pode tentar fazer assim, frente e verso na mesma folha. Vai ter menos cartas, mas vai facilitar de montar, porque vai estar frente e verso na mesma folha. Dá para fazer assim também, que vai ter muito mais cartas na folha. Esse tamanho aqui, sabes o que acontece? Existe um jogo chamado The Mini Quest, que eu tenho no meu canal, fiz a tradução e etc. As cartinhas daquele jogo, ele é pequenininha. E é um monte de cartas também, acho que é sei lá, umas 100 cartas, eu acho, alguma coisa assim. Vai ter cartas de evento, vai ter cartas de dungeon, não me lembro agora, vai ter um monte de carta, tá? As cartas vai ficar exatamente desse tamanho. Olha só, uma carta que era para ser assim desse tamanho, ficou desse tamanho. E esse tamanho é justamente o tamanho das cartas do The Mini Quest. O pessoal não reclamou do The Mini Quest, eu tenho que montar tudo isso aí de cartinha. Porque vai dar poucas folhas. Vai dar um monte de carta, mas vai dar menos folhas. Então, de repente, no olhar de algumas pessoas, tem menos folhas, então vai dar menos trabalho de montar, vai ser menos cartas para montar. Não é porque vai ter 200 cartinhas pequenininhas, né? De novo, vai ter o problema de plastificação e etc. Eu não tenho problema em não plastificar, mas aí também já é um outro assunto. O que acontece? Essas cartinhas pequenininhas eu fiz para o meu joguinho aqui, eu estava fazendo um joguinho. Que era com a ideia de pegar o Hero Quest e fazer com a temática no espaço, enfim. Olha o tamanho das cartinhas, são pequenininhas, tá? Tem bastante informação, dá para enxergar. Aí, de novo, dependendo do teu jogo. O teu jogo tem muita coisa que vai precisar ler na carta? Não tem, né? É uma informação simples. É o nome da arma e o que ela faz, não é? É uma coisa bem simples assim. Então, essas coisas simples, obviamente, tu consegue colocar em uma cartinha bem pequenininha. Então, de novo, vai diminuir o tamanho das coisas. Aqui tem um monte de cartas. Olha só o quanto está ocupando de espaço. Agora imagina se as cartas são grandes assim. Vai ser um bolo gigante de cartas, né? Além de ocupar espaço também, enfim. Tá? Então, uma preferência minha, eu sempre gosto de reduzir as coisas. É claro que, de novo, vai depender da quantidade de coisas, de informação que tem na tua carta. Se tem muita informação, se tem muito texto, quando a gente reduz, fica ruim de ver. Mas como tem pouca coisa, não tem problema nenhum. Tá? Ó, para que eu preciso de uma carta gigante para me mostrar uma coisa assim? Ó? Dá para mim ler o que está escrito ali, ainda conseguir botar uma arte aqui e um texto. Dá para ler tranquilo. Eu não preciso de uma carta gigante para ver o que está sendo informado aqui na carta, né? Essas cartinhas pequenininhas, olha só o quanto cabe em uma folha só. É claro que aqui só está a parte da frente das cartinhas, ó. Mas olha só o quanto cabe em uma folha. De novo, vai ter o problema de eslivar. Como é que o pessoal vai querer eslivar? Mas como eu falei também, de novo, vou repetir isso. O pessoal que gosta de entrar para esse mundo dos print and play, eles vão ver o quanto eu tenho que imprimir, quantas cartas eu tenho que imprimir, quantas folhas eu vou gastar para imprimir. Então, se ele está preocupado com isso, com certeza ele não vai ter grana para comprar sleeves, né, para plastificar. Então, eu acho que o tamanho das cartas pode ser uma coisa reduzida. Eu gosto de reduzido porque vou gastar menos para imprimir, vai ocupar menos espaço, como eu falei de novo sobre o tamanho da mesa. É bacana a gente ter um jogo grandão, botar um bagulho grande na mesa, mas não é todo mundo que tem mesa grande, né? Então, sei lá. Eu, quando eu escolho um jogo, eu fico vendo, será que isso aqui vai caber na minha mesa? Tá? E eu acredito que muita gente também pensa nisso. Inclusive, um dos caras que participava do nosso grupo lá do Print and Play Brasil, ele tava postando um monte de vídeo, olha só esse jogo que eu imprimi, olha só que legal, né? E um dos vídeos dele, ele tava mostrando, pô, eu não tô aqui em casa, mas olha só, eu quero mostrar esse jogo que eu montei, etc. E ele tava mostrando assim em cima de uma mesa, né? E era um jogo de exploração de masmorra, e a masmorra, né, os tiles dele, era do tamanho de umas cartas. Aí é outro assunto sobre cartas e tiles, tá? Eu vejo que no teu jogo tem esses tiles lindos, maravilhosos, que obviamente chama a atenção de todo mundo. Pô, que bacana esse tile bacanão aqui, o cara entra nessa sala, vai utilizar miniaturas e etc.
Mas, de novo, vai entrar naquela questão de tamanho das coisas. Ocupa muito espaço, infelizmente ocupa muito espaço, né? E é alguma coisa que dá trabalho de montar, a pessoa querer montar. Pô, ele vai querer colar num papelão, como é? Ele vai ter que precisar num papelão Paraná, ele vai ter que plastificar em cima, ele vai ter que ter miniaturas para utilizar. Eu sei que muita gente quer utilizar miniaturas, mas não é todo mundo que vai ter miniaturas em casa, né, para utilizar. Mas eu entendo, é bacana ter isso, só que no nosso olhar dos jogos de print and play a gente gosta de diminuir, né? E aí o cara mostrando a dungeon que ele tava jogando era dungeon com cartinhas. E aí ele tava jogando na mesa dele, dava pra ver que era uma mesinha pequenininha. Aí ele dá pra trás assim pra filmar, mas de longe, e dava pra ver que o cara não tinha mesa, ele não tem uma mesa na casa dele lá. O que ele tava usando? Era um pedaço de madeira que estava em cima de uma caixa de papelão. Era uma caixa de papelão de ventilador, tá? E aí ele botou uma tábua em cima para fazer aquilo ali de mesa. Então para ver, pô, o cara não tem nem grana para ter uma mesa na sala, uma mesa grande. Ele tá usando a mesinha dele ali, mas ele tá faceiro de tá conseguindo imprimir aquele joguinho ali. Por que ele imprimiu aquele joguinho ali? Porque de repente é o que ele conseguiu, pô, esse jogo eu consigo imprimir, dá para botar aqui nessa minha mesa. Consigo jogar aqui. Tá? Então, de novo, isso é um dos motivos de eu gostar de ter coisas menores. De novo, isso vai ser ruim pro teu jogo, porque, de novo, os tiles ali das salas é bacanão. Mas dá para colocar isso dentro das cartas. Assim como tem um jogo que se chama Micro Dungeon, eu vou botar imagens aí porque eu não tenho mais o jogo aqui. As salas cabem dentro dessas cartinhas, são cartas normais. Ou seja, o cara já está imprimindo as cartas do jogo, mas ao mesmo tempo também já está imprimindo as salas aonde ele vai estar jogando. Não precisa ser uma coisa extra, um tamanho extra, que vai precisar estar imprimindo um papel diferente, numa coisa extra, uma coisa diferente. Pô, se o cara já está imprimindo cartas para jogar, ele já imprime as cartas que vai ser o tabuleiro dele, ou a dungeon que ele vai estar explorando. Não precisa ser uma coisa extra. Então, de repente, essa pode ser uma dica aí pra ti, não querendo dizer que da forma que tá ruim, mas que de repente reduzir o tamanho desse style seja uma coisa mais, legal, isso aqui eu consigo imprimir, na hora que eu imprimir as cartas, eu já imprimo a masmorra e perfeito, vai funcionar. Eu sei que pra ti, de repente, vai ser chato, pô, vou ter que estar diminuindo as artes, vou ter que diminuir isso para tamanho de um papel, mas enfim, é só uma dica que eu tenho. Voltando sobre itens e tamanhos de cartas e etc. Bom, eu sei que no teu jogo vai ter muitas cartas que são dos itens, né? Tu vai botar ali na playmat, a playmat tá perfeita, é uma coisa muito bacana de se ter em jogo, é uma coisa que chama atenção, uma coisa que eu gosto, todo mundo gosta, é como se fosse um painel de controle, a gente tá ali, vê o que eu tenho, o que eu não tenho, o playmat é uma coisa perfeita. Só que, óbvio, para caber as cartas vai ter que ser um playmat grande, né? Mas no momento que tu reduzir as cartas, esse playmat pode ser uma coisa pequenininha. Assim como, por exemplo, a playmat do The Mini Quest. No jogo The Mini Quest 2, eu falei pro criador lá, pô, não tem um playmat, seria uma coisa bacana ter um playmat. O playmat é desse tamanho aqui, ó. É esse coisinho aqui, ó. Tá aqui as informações do herói, ó. Os itens dele, o quanto ele tem de vida, o quanto ele tem de moeda. E as outras cartas, ele vai botar aqui embaixo, ó. Por exemplo, ó. O cara tá fazendo uma quest tal. Ele vai pegar e vai botar a cartinha aqui embaixo, ó. Que quests ele tá fazendo? É essa aqui, ó. Então a playmat, dependendo do tamanho das cartas, ele não precisa ser grande também, ó. Tá? E aqui eu vou botar, peguei um item tal, vou botar aqui do lado. E falando nas cartas dos itens, das armas e etc, também pode ser uma coisa reduzida. Olha aqui, por exemplo, isso aqui são itens. Como no teu jogo não tem arte, é só um texto, e o status, né, da arma, o quanto ela tira de dano, etc, aquelas coisas todas. De novo, não precisa ser uma carta grande, pode ser uma coisa pequenininha. Como, por exemplo, olha só, isso aqui. Olha que bacana. Tá ali, a informação básica do que eu preciso saber daquela arma. Não precisa ser uma carta gigante. Ou seja, já vai reduzir o tamanho das coisas que vai precisar imprimir. Em vez de ser um monte de folha, assim, ó, com os itens, esses itens, é óbvio, eles podem reduzir, vai ter muito mais itens. Então imagina assim, ó, pô, eu tenho uma folha inteira só com os itens. E é claro, isso aqui de novo, já dá para reduzir, pode ficar desse tamanho aqui, ó. Um monte de itens. Isso aqui eu também já vi reduzido. Eu vou botar imagens aí de um outro jogo que o cara estava construindo, eu tô acompanhando ele aí, ele já está há 1 ano construindo esse jogo, e os itens dele são esses marcadores pequenos. Olha aí de novo, os itens, eles não precisam ser tamanho de cartas,
podem ser apenas uns marcadores mostrando ali os status daquela arma. Para que essa arma serve? O quanto ela vai causar de dano? O quanto ela custa? Pode ser algo pequenininho. Isso, de novo, vai chamar a atenção do pessoal por facilitar. Em vez de, sei lá, ter 20 folhas com, sei lá, 40 cartas de itens, eu vou ter apenas, digamos, uma folha com todos esses itens. Pode ser itens pequenininhos. E aí, de novo, dependendo do teu playmatch, você vai encaixar aqueles marcadorzinhos pequenininhos assim para saber, eu tenho esse item, esse item, esse item. Eu sei que tu falou, eu gosto das cartas por ter essa aleatoriedade, eu vou tirar a carta e tem esse item, olha só que bacana. Mas o que acontece? Quando a gente tem esses marcadores pequenininhos, a gente pode deixar dentro de uma caixinha, dentro de um saquinho, dentro de uma caneca. Caneca todo mundo tem em casa, né? Um copo, alguma coisa eles têm. Isso pode ser colocado dentro e aí tu tirar. Quantos jogos eu já mostrei assim que tem, eu vou tirar um tokenzinho aqui e aí tá ali, o tokenzinho com a informação das armas que tu precisa. Isso também vai gerar aleatoriedade. A gente está tirando aleatório ali o marcador, o tokenzinho dali, tá? É claro que não precisa ser tokenzinho, pode ser essas cartinhas. Esse tamanho aqui é um tamanho ideal. Inclusive eu tenho 2 jogos industrializados aí do Fallout, eu tenho 2 caixas aí. Tem um jogo... Eu tenho esse jogo aqui do Fallout, tá? Que ele é industrializado, eu tenho outro lá, a caixa tá lá em cima, eu não vou pegar, tá? Mas esse aqui, por exemplo, olha só o tamanho das cartas. É pequenininho. E aí de novo, vai ter os itens, a carta dos itens. É uma arma, eu não preciso ter uma carta gigante, eu posso ter uma cartinha, tá, com o itemzinho, tá aqui tudo informado. E eu tenho outro jogo do lado do Fallout também, que é do mesmo, tem cartas assim pequenininhas, olha pra tu ver, é o mesmo tamanho, essa aqui é do meu e esse aqui é do Fallout. É exatamente do mesmo tamanho, tá? Então, essas cartinhas aqui, eu acho bacaninha, acho que muita gente também acha bacaninha, fica uma coisa mais, sei lá, fofinha, mais pequenininha, a minha cartinha, a minha arminha, meu coisinha. E aí, de novo, se tu tem nesse jogo aqui do Fallout, ele não tem uma playmat. Mas se tu tem uma playmat, tu bota ali, tu vai ter as tuas arminhas, teus itenzinhos ali, tá? Eu acho assim mais bacana do que ter uma carta gigante só pra me dizer que aquela arma vai causar 1 ponto de dano a mais, ou eu rolo mais um dado, enfim, tá? E aí, de novo, reduzindo o tamanho vai reduzir o custo. Quando reduz o custo, vai interessar a mais pessoas. Olha, eu vou gastar menos folhas para mandar imprimir. Alguém pode reclamar porque, tipo, é chato porque eu tenho que montar mais cartas. A pessoa vai ver mais cartas porque vai ter mais cartas numa folha, né? Pode reclamar também porque, tipo, não tem sleeves para esse tamanho. Então, eu acho chato de montar as cartas porque, eu vou ter que colar uma na outra, enfim. Então, de novo, isso é meio polêmico porque tem esses dois lados, né? Mas eu acho que eu prefiro ir para esse lado que seja mais barato de montar as coisas. Um outro detalhe também é como juntar tudo isso, né? Como juntar as cartas. Eu vejo também que o pessoal que entra para o mundo desse hobby, né, de print and play, eles não conhecem como é que funciona, né? Como é que manda imprimir as cartas. Às vezes eu vejo que o pessoal, eles não sabem que as cartas vai vir junta dentro de um arquivinho normal, a gente só precisa mandar imprimir. Eles acham que as imagens das cartas vai vir separadas, né? Que, por exemplo, cada carta é uma imagem, eles acham que vai ser assim, não é. Ele vem dentro de um arquivinho, a gente só manda imprimir, né? E o outro pessoal, às vezes eles acham, eu tenho um arquivo, vou conseguir mandar imprimir perfeitamente igual como tem nas lojas. Vai sair frente e verso na mesma folha perfeitamente. Mas não é bem assim, é algo extremamente difícil de se fazer. Mesmo que você planeje aquele esquema de, tu até falou no áudio, vou ter que deixar uma bordinha, eles chamam de bleed, né, um sangramento, uma parte que a gente deixa, que caso a gente corte errado, ou na hora de imprimir, se ele encaixar errado, tem essa parte que, digamos, não teria problema de estar encaixado errado. Enfim, impressão de cartas já é um outro assunto que eu estou evitando já faz uns 3 anos de falar sobre isso, porque, como eu falei, as pessoas não sabem como é que se manda para imprimir, porque elas acham que as imagens das cartas vai estar tudo solto, e o outro pessoal acha que, mesmo que esteja tudo junto dentro do arquivo, né, só mandar imprimir o PDF, eles acham que vai sair perfeito. Não é.
Mas enfim, depois de um tempo no hobby, a gente começa a aprender como é que se monta as coisas. Enfim, de repente, quem vai pegar o teu jogo para montar, de repente não seja um pessoal que nunca tenha pego nada, né? De repente ele seja um segundo ou um terceiro jogo que o pessoal vai se interessar, né? Tanto pela quantidade de coisas que ela vai precisar montar, ou pela quantidade de cartas. Enfim, depois eu faço algum outro vídeo, não sei se falar sobre material, não sei, ao menos que tu me pergunte, a gente faça aquele vídeo, né, de tu me manda as perguntas aí, e aí depois eu faço um vídeo dando dica, eu uso esse material, eu uso aquele material, para montar isso eu uso aquilo. De novo, eu não sou especialista nisso, mas sei lá, acabei tentando várias opções e eu vejo o que é melhor para mim, o que sai melhor para mim, o que sai mais barato. Eu vou imprimir só um jogo daqui a 2 anos eu vou imprimir outro, né? Então eu poderia utilizar um material, mas como eu trabalho com isso, né? Eu faço vídeo sobre jogos toda semana e eu tenho que estar imprimindo 2 jogos, então eu vou usar um material caro, né? Eu faço aí de uma forma que eu consigo jogar e mostrar nos vídeos, depois eu boto o jogo fora, não jogo, não tenho tempo para isso. Não tem tempo para jogar. Infelizmente não tem. Então, preferência é minha, eu prefiro optar pelo material que seja mais barato, mas que seja bacana de mostrar. Eu não vou pegar um material vagabundão, né? Não vou pegar um material vagabundão e mostrar de qualquer jeito. Eu faço um jeitinho, eu pego o meio termo, né? Tem um que é muito ruim e tem um que é muito bom. Eu uso o que é o meio termo. E eu acredito também que para muita gente que acaba fazendo um monte de jogo, acaba também optando esse meio termo. Tá, Rafa? Então é isso. Vou tentar editar aqui e aí eu te mando o link aí do vídeo, tá? Falou! É isso, pessoal. Agradecer de novo ao Joque. Poxa, que legal, cara, esse vídeo que ele fez aí. Já elucidou várias coisas, surgiram outras questões, né, que eu tô fermentando aqui. Eu acho que a gente vai pro Mini USA, tá, pessoal? Eu acho que a gente vai pro formato Mini USA, porque ele é menorzinho mesmo, cabem mais cartas por impressão, o sleeve não é tão caro, tá? Eu tô meio por aí. Então deixa os seus comentários aí, sugestões, o que vocês acham, pra gente, enfim, pra mim me nortear aí nessa parte aí de print, deixar ele o mais legal possível. Tá bom? Deixa um like aí também, quem assistiu até agora aí. Capricha nos comentários e até a próxima.